O Supremo Tribunal Federal precisava fazer alguma coisa. E o que ele fez é normal dentro do Estado Democrático de Direito, onde o parlamento concorda ou não e está tudo bem. O parlamento pode inovar no mundo jurídico e fazer uma nova lei e mudar tudo, a nova lei de impeachment, e não deixar essa ultrapassada de 1950. Já deveria ter feito isso há muito tempo e não fizeram. E diante do contexto fático dos golpistas que ainda estão aí resistindo, o Supremo Tribunal Federal tem que sim tomar medidas para se proteger. Para você ter ideia, hoje existe mais de 80 pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal sem um crime de responsabilidade cometido por qualquer um dos ministros. Nenhum. Cometeu nenhum crime de responsabilidade. E tem mais de 80 pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Só em relação a Alexandre de Moraes, é mais da metade dos pedidos de impeachment é contra o ministro Alexandre de Moraes, porque ele está fazendo aquilo que tem que ser feito, colocando cachorro grande, bandido grande, de colarinho branco, de terno e gravata na cadeia, notadamente golpistas. E a partir do momento que esses golpistas são contra e foram contra e é contra a medida do Gilmar Mendes, eu sou a favor, porque eu prefiro o Supremo Tribunal Federal do que esses golpistas, que todo mundo sabe. É público e notório que eles estão falando aos quatro ventos que querem eleger o maior número possível de senadores para enquadrar e para caçar o ministro Alexandre de Moraes. Eles mesmos falam isso de forma clara e explícita e nenhum fala de nenhum crime de responsabilidade que o ministro porventura tenha cometido. Então, meu querido, diante desses fatos, o Supremo fez aquilo que tinha que ser feito. Se o Congresso não concorda, tá fácil de resolver. Faça a nova lei de impeachment que resolve o problema. Pronto. Só que essa nova lei tem que estar de acordo com a Constituição Federal. Porque senão o Supremo derruba. A fala do ministro Flávio Dino e depois vamos ver a fala do ministro Gilmar Mendes. Ressaltando que o Procurador-Geral da República nos autos dessa ação, dessa DPF, se manifestou no sentido da decisão que Gilmar Mendes tomou. Diante do risco eminente de perseguição a ministros do Supremo Tribunal Federal, que hoje é uma realidade no nosso país, o Procurador-Geral da República falou: essas medidas são necessárias. PGR está de acordo. Só para esclarecer, e mais do que isso, nós sabemos que se tem um ministro que conversa com político, é o Gilmar Mendes. E o Gilmar Mendes procurou senadores e conversou com senadores antes dessa decisão. E ele disse que, inclusive, procurou o próprio Davi Alcolumbre para conversar. E, além disso, o Procurador-Geral da República, semana retrasada, foi sabatinado no Senado. E ele também vocalizou que nesse momento era necessário esse tipo de medida e que era a postura e o posicionamento dele. E mesmo assim ele foi reconduzido pelo Senado ao cargo de Procurador-Geral da República por mais 2 anos. Então não tem novidade. A novidade talvez seja a prisão de Rodrigo Bacelar. Entendeu? Tá pegando o código? A novidade talvez seja a ampliação das investigações da fraude do orçamento secreto, onde está envolvido um monte de gente e políticos envolvidos. Talvez a novidade seja essa. E eles queriam o poder de fazer e aprontar o Senado para chantagear o Supremo Tribunal Federal. Talvez seja essa a novidade. Porque no mundo da democracia não tem novidade nenhuma. O Supremo Tribunal Federal julgou uma DPF, 2 ADPFs, uma da Associação dos Magistrados do Brasil e uma do Partido Liberal, onde ele tem de julgar e decidir. O PGR diz que está certo, o Supremo, e agora o plenário vai concordar ou não com o Gilmar Mendes. Não tem nada de novo. O Congresso Nacional não gostou? Faz a lei. Nova lei do impeachment e deixa essa de 1950 para lá. Tá tudo certo. Agora não. Os bolsonaristas fazem um entardalhaço. Aí o Davi Alcolumbre, que tem o seu parça lá, Rodrigo Bacelar do União Brasil, preso, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que fizeram um acordo com o Bolsonaro que ele seria o sucessor ali do Cláudio Castro, com envolvimento com o Comando Vermelho e tal, que foi tudo pro Supremo Tribunal Federal e caiu no colo de Alexandre de Moraes.
Por quê? Porque tem gente com foro com prerrogativa de função envolvido. Isso é a novidade. O resto não é novidade, não. O resto está tudo certo dentro do Estado Democrático de Direito e dentro das atribuições de cada um, do Poder Legislativo, do Poder Executivo, do Poder Judiciário. Pena que o Poder Legislativo perde a oportunidade, não faz a lei que deveria fazer e depois o Supremo decide, acha ruim. Ai, tá tirando poder. Ai, o Supremo tá legislando. Se vocês não fazem, alguém tem que fazer. E o Supremo vai fazer. Vamos ver a fala agora do ministro Flávio Dino. Já senta o dedo no like. Senta o dedo no like e vamos ver o que o ministro Flávio Dino falou. E depois nós vamos ver o que o ministro Gilmar Mendes falou. Ok? Ok, vamos ver aqui juntos. Eita, eita, eita. Eu quero é saber o que Flávio Dino falou. Presta atenção e aumenta o som. Isso, eu vou começar com o assunto do momento aí, né? Ontem o ministro Gilmar deu uma liminar, depois de ser julgado o mérito dela, já está até marcado o julgamento, sobre essa questão de impeachment, mudando, alterando algumas questões na lei do impeachment para ministros do Supremo. A reação foi imediata, né? O Congresso já falou, se entendeu um pouco como uma blindagem aos ministros do Supremo. Eu queria uma avaliação do senhor sobre esse tema e como é que isso deve andar dentro ali da Corte. Bom, em primeiro lugar, evidentemente, eu não posso antecipar o conteúdo do meu voto, que será lançado no dia 12. O Gilmar vai estar daqui a pouco com vocês, mas o que ele descreve? Em primeiro lugar, um quadro fático que desafia a normatividade. Nós temos hoje 81 pedidos de impeachment contra ministros do Supremo. Isso jamais aconteceu antes no Brasil e isso nunca aconteceu em nenhum país do planeta Terra. Então, é preciso analisar para ver se de fato, são imputações, acusações de crime de responsabilidade que merecem, eventualmente, qualquer plausibilidade ou se cuida de mais um capítulo de um cenário de desconstrução da poética arquitetônica de Niemeyer e Luz Costa, que pensaram a Praça dos Três Poderes como um triângulo em que os prédios entre si têm proximidade e distância ao mesmo tempo, proximidade para lembrar que devem cooperar e distância para lembrar que reciprocamente devem se controlar, nos termos da lei, para que não haja abusos, ingerências indevidas. O ministro Gilmar traz essa reflexão, propõe uma atualização de uma lei que é mais antiga até do que o Milton, que é o pai aqui, deve, a essas alturas, ter mais de 60 anos, imagino. É uma lei de 1950. Nós temos a Loman, que é de 79, que trata de perda de cargos de magistrados, e nós temos a Constituição de 88. E ele atualiza a partir da lógica da simetria. Como é o impeachment do presidente da República? Vai direto para o Senado? Não, tem um filtro, tem um juízo de admissibilidade, que é feito pela Câmara. E o quórum, qual é do presidente da República? Tanto na Câmara quanto no Senado? 2/3. Então, são questões jurídicas relevantes que não podem ser reduzidas apenas às contingências atuais. E alguém, finalmente, já interpretando o pensamento da Flávia, vai dizer, por que agora? Porque tem 81 pedidos de impeachment, coisa que nunca aconteceu antes. E isso agudiza a necessidade de revisão do marco normativo e espero que esse julgamento, inclusive, sirva como estímulo ao Congresso Nacional para legislar sobre o assunto. Ministro, o senhor já ocupou os cargos mais importantes de todos os poderes, né? Agora está no Supremo, foi ministro da Justiça, governador do Estado do Maranhão, deputado federal, antes tinha sido juiz. Nesse cenário, nesse contexto atual,
Como que o senhor avalia a qualidade dessa relação entre os poderes? Como é que você avalia um pouco, talvez esses 81 pedidos seja uma consequência também de uma dinâmica que, digamos, cuja qualidade não está naquela altura? E como que isso impacta o processo de tomada de decisão do Supremo, a capacidade de construção de consenso no Legislativo e o cenário um pouco, para a gente falar desse tema, da segurança jurídica que toma conta, que, enfim, que é tão importante para todo mundo no Brasil? A questão central não é a existência de freios e contrapesos, mas sim a deturpação disto, quando há excessos. Os 81 pedidos, evidentemente, são um óbvio excesso. Basta lembrar que o campeão é apenas um ministro. Alexandre de Moraes responde por metade desses pedidos. Então, ou se cuida de um serial killer, ou se cuida de alguém que está sendo vítima de uma espécie de perseguição, de uma chantagem. Estas são as palavras. Exatamente estas. Pronto. Flávio Dino falou tudo. Ou Alexandre de Moraes é um serial killer, ou ele está sendo perseguido. E o Flávio Dino falou, a palavra certa é o quê? Chantagem. O Congresso Nacional, o Senado Federal, está a todo momento tentando chantagear o ministro Alexandre de Moraes. Tem 43 pedidos de impeachment no Senado Federal contra o ministro Alexandre de Moraes. Aí vocês querem que o Supremo fique olhando e rindo para o Senado? Tenha santa paciência. Aí eu fui ver comentário de alguns bolsonaristas, né? Porque os deputados e senadores estão falando que é um golpe do Supremo Tribunal Federal. Golpe é o que vocês tentaram fazer, bolsonaristas, junto com Bolsonaro, e ainda estão tentando fazer. Isso sim é golpe. O que o Supremo Tribunal está fazendo é colocando vocês nos seus devidos lugares. Chega. Alexandre de Moraes está sendo perseguido por esse Congresso Nacional. E diante desse fato, que é hoje um fato social no Brasil, o Supremo só reagiu. Nada mais, nada menos que isso. E como eu sempre disse desde ontem, e Flávio Dino falou, tá fácil resolver. Basta o Congresso Nacional fazer a nova lei de impeachment. Só que, reitero, tem que ser de acordo com a Constituição Federal agora. Só isso, mais nada. E é isso. Vamos ver o que Gilmar Mendes falou. Mas antes, vamos ver um aqui que tá contra o Supremo? Se ele tá contra, eu tô a favor do Supremo. O Supremo tá certo. Meu pai. Por quê? Porque é golpista. É golpista de carteirinha. Então, se eles estão contra o Supremo, nós estamos a favor. Porque eu não gosto de golpista. E quem passa pano e quem gosta de bandido é quem quer anistia para golpista. Esses sim são golpistas. Vamos ver a fala aqui do senador Eduardo Girão. Que tá dando... Eu tirei. É porque eu não queria ver a cara dele, então. Então deixa. Ele com chororô, dizendo que o Supremo tá dando golpe, não sei o quê, não sei o quê. Golpe é vocês, chantageando os ministros do Supremo Tribunal Federal com pedido de impeachment, vagabundos, todos os dias. 43 pedidos contra o ministro Alexandre de Moraes. Chega! Vamos ver o que Gilmar Mendes falou. E Gilmar Mendes é politizado, né? Então você imagina a situação dele. Presta atenção. Eu comecei assim com o Flávio Dino, vou começar assim com o senhor também. O senhor deu uma liminar, né, ontem, que gerou uma grande repercussão aí no Congresso, sobre essa questão da lei do impeachment. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque muito tem se dito que é uma tentativa do Supremo de se blindar, e por que, neste momento, essa decisão? Essa questão, como vocês sabem, vem sendo discutida no Brasil nos últimos tempos de maneira intensa. Acho que há 50 pedidos de impeachment em relação... Só 50 só pelo Alexandre de Moraes. Exatamente, 50 em relação ao ministro Alexandre de Moraes, 16 em relação ao ministro Flávio Dino e assim por diante. Então, são números muito expressivos. E, em geral, até conversava recentemente com o ministro Flávio Dino, os impeachments têm alvo, foco,
ações tipicamente judiciais, decisões que são tomadas pelos juízes no exercício da sua função. Os casos do ministro Flávio Dino, imagino que também do ministro Moraes, foram levados ao Senado, mas atos que já foram referendados pelo plenário do Supremo. Portanto, há aqui uma excessiva politização dessa temática. E surgiu, então, essa proposta, são duas propostas de ADPF, discutindo a lei do impeachment, que é de 1950, portanto, feita sob a Constituição de 46. A partir daí, nós já mudamos muito todo o quadro institucional. Tivemos a Constituição de 67, 69, várias reformas, veio a Constituição de 88, que enfatiza a autonomia do poder judiciário. E agora, nessa lei, inclusive havia uma leitura possivelmente extravagante que permitiria instaurar o processo com 41 votos de senadores e, portanto, a partir daí, já afastar um ministro do Supremo. Portanto, a discussão que se coloca é se essa disposição ou essas disposições da lei foram recepcionadas pelo ordenamento constitucional de 88. E se vocês olharem, no mundo todo, as pessoas hoje discutem o uso ou o mau uso do juízo político para ferir a independência do Poder Judiciário. Ainda recentemente, a Comissão de Veneza, que é uma comissão pró-democracia, fortalecimento da democracia no mundo, recomendou que não se adotassem juízos políticos para avaliar as ações dos juízes. Então, nós estamos nessa quadra no Brasil, vivendo esse contexto, e por isso, após conversar com vários setores, eu pedi uma manifestação da AGU, eu pedi a manifestação do Senado e da Câmara, pedi o parecer da Procuradoria-Geral da República e, a partir desse juízo prévio, nós sugerimos já a adoção da liminar com submissão imediata ao plenário do Supremo. A data para apreciação já está marcada a partir do dia 12, portanto, a partir da próxima semana. Ministro, hoje de manhã, mais cedo, o presidente da Câmara, Hugo Mota, esteve aqui, disse que conversou com o senhor, que já conversou com o Davi Alcolumbre em outra ocasião também, um pouco para tentar compreender, e defendeu a construção de um caminho do meio, algo em torno arestas que eles estão dizendo, né, que o Senado diz que foram criadas a partir da liminar. Como é que o senhor vê a construção desse consenso daqui em diante? De alguma forma, o presidente Pacheco, quando estava na presidência do Senado, designou uma comissão que foi presidida pelo ministro Lewandowski para fazer uma nova lei do impeachment, porque, como eu já disse, essa lei é velha, de 1950. Portanto, ela está desatualizada em face do texto constitucional atual e talvez já estivesse em relação a outros textos. Basta ver, para entender razoavelmente isto, que o processo de impeachment do presidente da República, ele passa por juízos de 2/3 na Câmara e no Senado. No modelo atual, você poderia afastar um ministro do Supremo com simples maioria absoluta. Então, isso parece ficar extravagante, sobretudo nesse contexto de polarização e tudo o mais. Mas é possível, e acho que é recomendável, que se vote uma nova lei do impeachment. O que nós estamos dizendo? Que ou pelo menos o que eu estou dizendo nesse voto de despacho, que o
texto de 1950, nesses pontos, não foi recepcionado pela Constituição de 88. Que se faça uma nova lei ajustada aos desígnios, aos ditames da Constituição de 88. Então, ministro, a escolha por uma liminar foi por conta do contexto em que se vive hoje desse excesso de impeachment contra os ministros por decisões judiciais. Texto e contexto. O texto da lei de 1950 vis-à-vis a Constituição de 1988, e as pessoas dizem, mas por que liminar? Eu estou lhes dando as razões. Com tantos pedidos de impeachment, com as pessoas anunciando que farão campanhas eleitorais para obter maioria no Senado, ou 2/3 no Senado, para fazer o impeachment do presidente. Porque, normalmente, a ideia de impeachment, no mundo todo, num quadro de normalidade, é um não assunto. Porque o impeachment foi pensado, em termos institucionais, isso estava nos federalistas, no momento para não ser usado. Agora, na medida em que passa-se a ter esse uso frequente, banalizado, e, sobretudo, porque alguém votou pró-aborto. Então, eu vou pedir o impeachment dele. Porque ele deu alguma liminar para abrir um inquérito a propósito de investigação de emendas parlamentares. Vou abrir um impeachment. Isso não existe. Nós perdemos aquela coisa de um pouco de amor cívico, não é? Isso dá vergonha alheia. Certamente. Tá bom. Eu vou te falar uma coisa. Perder a vergonha alheia mesmo. Vamos terminar só a fala do Flávio Dino aqui. Muito interessante. Presta atenção. Presta atenção, presta atenção. Ô, Brasil varonil. Tudo que eu expliquei para vocês aqui, eles estão falando, gente. Coisa que eu tenho um pouco de dúvida é quando acabaria um processo estrutural. Por exemplo, no caso da letalidade policial do Rio, é quando não morrer mais ninguém? Qual é o momento? Esse aqui é outro assunto, eu quero ver. Jurídica e que exige muita leitura, muita avaliação para nos últimos 10 anos, porque esse é um... Então, tá bom. Tudo que eles falaram foi o que eu falei para vocês desde o início. A lei do impeachment é de 1950 e ela foi recepcionada pela Constituição de 1942. E ela bate de frente com uma lei nova. Por exemplo, o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que é uma lei e aprovada pelo Congresso Nacional. E a própria lei orgânica da magistratura do Brasil. Ela também é contra, ela bate de frente. E a lei nova, ela vale mais do que a lei anterior. E toda essa balbúrdia, por quê? Porque o Congresso Nacional nunca teve coragem de fazer a nova lei de impeachment. Essa é a situação jurídica. A situação social fática. Nós temos um Congresso Nacional, infelizmente, que tem muitos vagabundos e bandidos lá dentro hoje, pelo que parece. É o que parece. Porque eles mesmos fazem as patifarias. Não tem vergonha, como o próprio ministro falou, e usa desse instrumento facilitado e flexibilizado pela lei de 1940 e 50 para chantagear o ministro do Supremo Tribunal Federal. Esse é o contexto fático. E diante disso, o Supremo Tribunal Federal adotou essa medida. Gilmar Mendes, de forma monocrática. E essa decisão vai ser analisada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Minha percepção agora, isso aqui eu não tinha falado ainda. Eu vou te falar a minha percepção desse julgamento. O que vai acontecer nesse julgamento, Andréia? Eu estou falando a minha percepção. Haverá abertura de um voto divergente. Isso seria bom que se fosse o voto divergente do próprio ministro mais perseguido, que é Alexandre de Moraes. Tem 43 pedidos de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Isso é uma perseguição contra ele. Porque não tem nenhum fato específico que a lei exige de crime de responsabilidade. O ideal seria, no momento do julgamento, o ministro Alexandre de Moraes abrir um voto divergente
em um ponto tão somente. Na decisão do ministro Gilmar Mendes, só tem um ponto que cabe uma dialética e uma divergência salutar, que é quando ele tira qualquer cidadão pode entrar com pedido de impeachment no Senado Federal contra o ministro Alexandre de Moraes. Essa parte, se eu fosse o ministro Alexandre de Moraes, eu dividiria, eu abriria divergência. Falava, ó, isso aqui cai, o resto tudo está conforme a lei nova, que é a lei orgânica da magistratura, e tal coisa. Enquanto o Congresso não faz a nova lei do impeachment, vai valer tudo isso aqui que foi estabelecido conforme a lei orgânica da magistratura. Ponto. Porque aí derrubaria todo esse factoide aí da extrema-direita, de que estão querendo blindar não sei o que. Só fez adequação conforme os outros casos de impeachment, conforme a Constituição, e mantém qualquer cidadão. Só que com um quórum qualificado de 3/5 e não maioria simples, como colocado pela lei já caduca de 1950. Pronto. E esse voto divergente seria o vencedor. A decisão do Gilmar Mendes só cairia num ponto, que qualquer cidadão pode entrar com a denúncia. Tranquilo. Pronto, está resolvido o problema. Só que eles não querem resolver o problema. Eles querem dar o golpe. Eles querem derrubar o Supremo. Eles querem impeachment de ministro. Só que não tem força para isso. E o Supremo Tribunal Federal deu um saculejo no Senado Federal. Ó, acorda! Nós estamos de olho. E se vocês complicarem a nossa vida, nós complicamos as suas. Ressaltando. PGR está de acordo. Entendeu, meu querido? Então a gente tem que ser inteligente. Cadê aquela pergunta, Central? Caça aquela pergunta lá e bota para mim, Central. Que fizeram aqui para mim. Porque é o seguinte. Aí o que o Senado Federal fez? Propôs uma proposta de emenda à Constituição, alterando a Constituição, dizendo o seguinte, que o presidente do Senado, tendo um pedido de impeachment, é obrigado a acatar. Quem fez essa PEC, André? Os bolsonaristas. Aí eu te pergunto, vocês estão querendo briga ou não? Uma coisa dessa. Porque isso é inconstitucional. Você querer obrigar o presidente do Senado a aceitar a tramitação de um pedido de impeachment contra o ministro, sem, por exemplo, o preenchimento do requisito fundamental, que é um fato específico, pode colocar na tela, que é um fato específico de crime de responsabilidade, isso é inconstitucional, gente. Aí você querer bater de frente de novo com o Supremo vai derrubar. Ué, Andréia, não estou entendendo mais nada. Então, eu penso até o que vocês estão pensando. Você falou na live de 8h30 que o Supremo não pode derrubar uma norma dentro da Constituição. Não disse isso. Eu disse que o Supremo não pode declarar inconstitucional uma norma advinda do poder constituinte originário. O texto originário que veio lá da Constituição de 1988. Mas que uma emenda à Constituição, que é advinda de uma proposta de emenda à Constituição, cabe sim o controle de constitucionalidade. Por quê? Porque ela não é uma norma do poder constituinte originário de 88, não. Ela é uma norma do poder de reforma da Constituição. E cabe sim análise de constitucionalidade ou não. Ou seja, se o Senado Federal fizer isso, Evandro, e aprovar uma norma desse jeito que você falou aí, obrigando o presidente do Senado a dar andamento, sem fato específico de crime, de responsabilidade, o Supremo derruba. Porque o Supremo vai usar o poder dele, princípio e originário, que ninguém pode mudar, porque está lá na Constituição originariamente, de análise da constitucionalidade das leis e de emendas à Constituição. Vai derrubar. Olha o que o Evandro falou aqui. Obrigado pela pergunta. Obrigar presidente do Senado a pautar pedido de impeachment de ministro do STF não é inconstitucional? É inconstitucional. Proposta da PEC da oposição.
foi a proposta feita pela oposição agora, para agredir o Supremo Tribunal Federal. Isso é golpismo. Viu, Evandro? E o Supremo derruba. Então, diante... O que é, Central? Bota aí. Tem outra? Bota aí. Bota fogo. Bota fogo. Deveriam repensar a lei também com base no caso de engavetadores recentes, Brigadeiro, Aras, e punição para envolvidos em impeachment injustos. Janote. Deixa eu falar uma coisa pra você. É por isso que eu falo que eles não querem resolver problema. Por exemplo, essa situação que nós vivenciamos do Augusto Aras e da Lindora Araújo foi uma vergonha. Eles deveriam fazer a denúncia, deveriam chamar a atenção, e não fizeram nada. Deixaram Bolsonaro aprontar durante os 4 anos do seu mandato e não levantaram-se nenhuma vez para puxar a orelha de Bolsonaro, colocar ele no banco e falar: ou você quieta, ou você cai. Nós botamos você na cadeia. Não fizeram isso e criaram um monstro que foi Bolsonaro. O crocodilo cresceu e agora o Supremo Tribunal Federal, notadamente na pessoa de Alexandre de Moraes, teve que assumir toda essa situação e paga um preço alto na vida dele e da família dele por isso, para colocar o crocodilo na cadeia. Gigante, que agora foi para cadeia. Graças a Augusto Aras e Lindora Araújo. Por que o Congresso Nacional não faz uma normativa na Constituição Federal para colocar responsabilização, notadamente por omissão flagrante de Procurador-Geral da República? Quer resolver o problema? É só resolver. Só que o Congresso, Botafogo, não quer resolver o problema. O Congresso quer criar problema e cortina de fumaça por causa desse tanto de operação da Polícia Federal, onde muitos estarão e estão envolvidos até o rabo. Porque se quisessem resolver, eu ajudava a fazer a proposta de emenda à Constituição. Colocava tudo certinho lá, ó. Tudo certinho, conforme a Constituição. E a responsabilização de Procurador-Geral da República, se porventura, por omissão flagrante, deixar de fazer aquilo que tinha que fazer. Pena, reclusão de 10 a 30 anos de cadeia. Só que eles não querem resolver. Porque para mim, Augusto Aras tinha que estar na cadeia junto com o Lindora Araújo pelo que eles fizeram. Porque eles também são responsáveis por tudo que aconteceu no Brasil. Porque ajudaram e alimentaram o golpismo e a extrema-direita do bolsonarismo no Brasil quando se omitiram e não fizeram aquilo que tinha que ser feito. E hoje todo o peso de tudo cai basicamente nos ombros de Alexandre de Moraes. Quer resolver o problema, Congresso? Faz o que é certo. Só que vocês não dão conta. Vocês têm rabo. E deve muito. O que vocês querem é criar sistemas para fragilizar, para causar balbúrdia, para chantagear, para perseguir aqueles que enquadram vocês. É isso que vocês estão fazendo. E novamente estão ali propondo um golpe, enganando as pessoas e desinformando as pessoas. Inclusive a mídia corporativa também não sabe nem do que está falando. A grande maioria aí. E o Supremo está se autoblindando. O Supremo está criando. Não sabe de nada. Nem sabe que a lei de 1950 está contra a lei mais nova, que é a lei a lei orgânica da magistratura. Por isso que eles entraram com a ação de ADPF para falar: Supremo Tribunal Federal, qual que é a lei que está certa? A lei mais nova, a lei da orgânica da magistratura ou essa lei de 1950? Qual que está certa? E Gilmar Mendes falou: a lei mais nova, que está de acordo com a Constituição. Só que isso ninguém sabe, porque ninguém está falando nada. Porque ninguém quer saber nada. Ele só quer entrar na onda. Suprema. BBB. Por quê? Porque tá dando audiência. Eu aqui já fui xingada por um monte de gente. Vão te lascar. Quem quiser fica, quem não quiser vai te lascar. Diante desse contexto que nós temos, com um Congresso Nacional desse, rapaz, o Supremo Tribunal Federal tá bonzinho demais, na minha concepção.
Deixa para ver se esse povo tudinho não volta com um novo golpe. Saiu agora um relatório da Agência Brasileira de Inteligência e falou: alerta, 8 de janeiro não acabou. Tá aqui, ó. E sabe quem tá coisando tudo isso de novo? Deputados e senadores. De novo, e de novo. Ai, meu pai. Saiu aqui, ó. Relatório da Agência Brasileira de Inteligência. Alertando para o que está acontecendo nos bastidores. Eu tirei também o trem da BIM? Eu não sei o que está acontecendo comigo. Acho que eu tô revoltada. Mas saiu um relatório da Agência Brasileira de Inteligência que fala que o 8 de janeiro pode voltar de novo agora, em 2026. Porque estão articulando novamente em grupos de WhatsApp, em grupos de Telegram, golpistas novamente, que vão colocar em xeque novamente as urnas eletrônicas, vão gritar artigo 142, intervenção militar, coitado do Bolsonaro, o Bolsonaro é um coitado, um perseguido, e toda essa situação, impeachment de ministro Alexandre de Moraes e tal e coisa. Dá brecha pra bandido pra você ver. Que eles tomam o Brasil, não conseguiram da primeira, dá brecha de novo pra ver se eles não tentam de novo. E o Supremo tá errado? Tá não. Tá errado é quem gosta de bandido e defende bandido e tenta proteger bandido com anistia e com tudo quanto é tipo de situação de blindagem aí que a Câmara de Deputados Federais aprovou mês passado. E tão tremendo. Governador, deputado federal, deputado estadual, vereador, tudo quanto é tipo de gente tá tremendo. Por quê? Tentaram parar a Polícia Federal. Quem tentou parar? Derite. Junto com Tarcísio, junto com Bolsonaro, o mesmo grupo ali, tentaram parar a Polícia Federal, porque sabiam o que estava acontecendo. E agora, o governador praticamente do Rio de Janeiro, que é o presidente da Assembleia Legislativa, porque o vice-governador, Cláudio Castro, jogou no TSE para o presidente da Assembleia Legislativa assumir o governo do Rio de Janeiro, já com acordo assinado com Bolsonaro para ele ser o governador do estado do Rio de Janeiro a partir do ano que vem, porque Cláudio Castro vai sair para Senado. Tudo culiado. E assim com o Comando Vermelho. Por isso que tentaram tirar, né, Derite? Né, Tarcísio? Né, Cláudio Castro? Tentaram tirar o poder da Polícia Federal de investigação de facções criminosas nos estados. De forma assim, ó, escancarada. Pra todo mundo ver. Bandido bom é bandido morto. Conversa pra boi dormir. Foram lá, na Penha, no Alemão, queima de arquivo, matar o Bagrizinho, enquanto os chefes estão de terno e gravata nos palácios. Gilmar Mendes aqui, falou aqui no Globo News. Vamos ver. Me poupe. Deixa de ser imbecil. Então, e é isso que nós estamos fazendo, ou entendemos que estamos fazendo, tendo em vista que a lei, de alguma forma, essa lei já caducou. Era de 1950, feita para regulamentar o impeachment no processo da Constituição de 46, ela já passou por várias constituições e agora se coloca a sua discussão face à Constituição de 1988. No pedido da AGU, o senhor estuda uma espécie de ponderação, alguma modulação na decisão do senhor antes do julgamento da próxima semana? A AGU pediu para reconsiderar, né? Sim, sem dúvida é livre o pedido e nós vamos considerar e daqui a pouco dar a resposta a isso. Só para ficar claro, ministro, o senhor fala daqui a pouco, a gente pode aguardar uma nova decisão do senhor antes do julgamento no plenário do Senado? Daqui a pouco. Aplicar a Constituição. E é isso que nós... Pronto. Foi aquilo que eu expliquei para vocês desde ontem. Fui a primeira a falar da lei orgânica da magistratura, do regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Falei tudo para vocês. E se o Congresso Nacional quiser resolver isso, é só inovar. Só fazer a nova lei de impeachment, pronto, conforme a Constituição, tá tudo resolvido. Tá tudo dentro da normalidade. Só que os bolsonaristas golpistas, agora com apoio de alguns que não eram, que agora parece que passaram a ser, né, Davi Alcolumbre? Começaram agora a atacar
e veio colocar de vítima. Senta o dedo no like, comenta e compartilha. Quem gosta fica, quem não gosta vai se lascar. Beijo, se cuida, até a próxima live.